Então essa é a tela de abertura do PC, a primeira tela quando você liga ele. Vamos analisar as informações disponíveis aqui nessa tela, certo? Ela é uma BIOS America Megatrends, correto? O nosso processador é um AMD Duron de 950 MHz. Fonte de energia é do tipo ATX. Ele está checando a memória, das quais 32 megabytes estão compartilhada com provavelmente a placa de vídeo. E se eu apertar a tecla Del, eu vou me direcionar para o Setup. E é isso que devemos fazer. Pressionar a tecla Del, entrar no Setup, para assim podermos programar o PC. Né? E fazemos com que o computador, né, seja programado da maneira que a gente queira, certo? Então essa é a tela de setup do PC, onde temos aqui a primeira opção, o setup da CMOS. Aqui embaixo a gente tem um breve help de quais são as teclas que navegação de um setup. O Escape, ele sai da configuração. O F6 já me leva para os valores óptimos. O F7 já me leva para os valores de melhor performance. O F10 salva e sai do setup. E o F5 restaura os valores anteriores. E o Shift F2 trocam as cores. Então vamos ver como que é a parte interna da Standard CMOS Setup. Então, estando dentro aqui da Standard CMOS Setups, aqui eu posso trocar a data, a hora do meu relógio interno do PC. E vou colocar em automático o primeiro master, o primeiro slave, o segundo master e o segundo slave. Aqui nesse caso colocamos o primeiro master, o Winchester, e o segundo master, o CD-ROM, certo? Aqui também a gente tem uma unidade de disquete, né? Meio antigo, mas beleza. E a gente vai ver isso aqui na segunda tela. O primeiro master é um Winchester de 20 megabytes e o segundo master o CD-ROM. Então lembre-se de manter todos os conectores IDE em automático aqui, ó, certo? Porque aí quando você ligar o computador, ele vai detectar automaticamente o hardware que está conectado na placa. Isso é correto? Agora vamos passar para a segunda opção. De setup, vamos para Advanced Setup. E dentro dele temos as seguintes opções. Essa primeira aqui é para deixar o boot ou a inicialização do computador mais rápido ou mais lento. E você pode fazer isso aqui nessa opção Quick Boot em habilitado ou desabilitado. E você faz essa função de habilitado ou não desabilitado aqui nesse menu de opções aqui no canto. Modifica o conteúdo do item que está em highlight, que está amarelado. E você pode mantê-lo dentro da condição que desejar, teclando Escape e retornando à tela anterior. Vamos ver as outras opções que temos dentro do Advanced Setup. Eu tenho, nesta minha motherboard, 3 opções de boot, sendo que o primeiro deles deve ser feito obrigatoriamente pelo IDE 0, que é o Winchester. Se ele não encontrar o sistema no IDE 0, vá buscar como segunda opção o flop de disquete e como terceira opção no CD-ROM. Você também pode, dentro deste Advanced Setup, habilitar ou não o botão de Numlock, de forma que ele pode ficar on ou off no instante em que você ligar a máquina. E estas são as principais modificações que podemos fazer no Advanced Setup. Retornando à página principal, a terceira opção é o Power Management Setup. Ele não oferece opções que devemos modificar para o bom funcionamento do microcomputador. Você pode analisá-las individualmente, mas vai verificar que aqui não existem opções que possam ser modificadas de forma que você
melhore ou desabilite ou possibilite não utilizar algum equipamento dentro do seu microcomputador. Portanto, a recomendação é que o Power Management Setup não seja modificado de forma alguma, pois dentro de um setup, nunca faça uma modificação que você não tenha certeza absoluta de qual é o efeito dela para o bom funcionamento do microcomputador. A próxima opção é o PCI Plug and Play Setup, onde eu posso modificar a quantidade de memória que será compartilhada. Este é o único item que você deve modificar dentro desta opção de setup. A memória compartilhada é geralmente utilizada para a placa de vídeo onboard. Normalmente, quando você coloca uma placa individual de vídeo no slot PCI, ela possui memória própria e a memória compartilhada não será utilizada. A opção de carregar o setup ótimo e o setup de melhor performance, elas não devem ser utilizadas, porque isso vai desconfigurar totalmente todas as outras opções que nós modificamos anteriormente. Dentro das características de setup, nós poderemos configurar o nosso microcomputador habilitando ou desabilitando alguns dispositivos que estamos utilizando placas ligadas aos slots PCI. Por exemplo, eu posso desabilitar o som onboard para instalar uma placa de som no slot PCI, ou desabilitar o modem ou a placa de rede. Na opção CPU PNP Setup, eu posso verificar que o meu CPU é um Duron 950 MHz e tem uma frequência de memória de 100 MHz. Existem memórias com frequência de 133 MHz. E existem placas motherboards que suportam tanto as memórias de 100 como de 133. Nessas condições, você deve vir até o setup e modificar as condições da memória. Geralmente, as memórias são compatíveis com a motherboard de forma que você não tenha que fazer essa modificação, assim como compatível com a CPU. Na opção Hardware Monitor, você poderá ver as condições de trabalho do seu equipamento. Nada aqui poderá ser modificado, mas as informações que aqui constam são extremamente úteis, como a temperatura em que a sua CPU está trabalhando, a velocidade em que o ventilador do cooler está girando, e se ele parar, a CPU irá esquentar e a máquina vai parar de funcionar. Então, esta é uma forma de você verificar se qualquer problema ocorrido com a máquina está relacionado ao não funcionamento do fan do cooler ou se a temperatura da máquina está subindo de forma exagerada. Na opção Change Password, você poderá colocar uma senha para que pessoas não autorizadas liguem ou desliguem o seu equipamento, assim como tenham acesso ao setup do seu equipamento. Se você colocar uma password nesta opção do setup, toda vez que você ligar o equipamento, ele só entrará em funcionamento quando fornecida a password correta para esse fim. E na última opção do nosso setup temos o Exit, que você poderá sair do setup salvando ou não as modificações que foram feitas. Se você teclar Yes, ele sairá do setup salvando as modificações efetuadas. Se teclar um No, um N de No, ele sairá do setup sem salvar as modificações, ou seja, mantendo todas as condições de setup que existiam anteriormente.